Ei, pessoal, continuando a nossa aula de sushi, vamos ver as espécies de sushi que a gente já falou, tudo bem? Sushi simples é aquele sushi que uma pena de até 2 anos, um crime com violência pode ser aplicado e aí fica suspenso o processo pelo período de 2 a 4 anos. É o chamado período de prova, em que o agente tem que cumprir algumas condições. Que condições são? Via de regra, no primeiro ano, ele tem limitação de fim de semana, ou seja, ficar em casa no fim de semana, ou prestar serviços à comunidade no primeiro ano. O sushi especial é o do parágrafo 2º. O que acontece? O juiz pode substituir essas duas por uma obrigação de comparecer em juízo, de não se ausentar sem autorização e etc. Sushi etário é aquele especial para o septuagenário. Ele tem uma benesse que a pena do crime dele pode ser de até 4 anos. E o sushi humanitário, que é para pessoa portadora de uma doença grave, também é cabível sushi para uma pena de até 4 anos, tá? Mas nesses dois casos, o período de prova, ou seja, o período que a gente vai ficar de olho nele, vai aumentar. Ao invés de ser de 2 a 4 anos, vai de 4 a 6 anos. Tudo bem? Então, seguindo aí no sushi, o que acontece? Vimos que o juiz pode estabelecer outras condições a par das legais, ou seja, além das legais, que ele achar adequado ao caso, como frequentar a AA, NA e etc. E o juiz também pode, a qualquer tempo, de ofício, modificar essas condições se ele achar que é importante. Sempre ouvir do condenado. Por quê, pessoal? Porque não precisa, tem condições, ele tem que aceitar. E se ele não aceitar, o que acontece? Vai cumprir a pena dele, privativa de liberdade, tudo bem? Então o juiz pode modificar, mas sempre ouvindo antes, tá certo? O que você acha que acontece se o condenado não cumprir essas condições pelo período de prova? Ele pode ter o benefício revogado, tudo bem? Então pode ter cancelado. O juiz também pode dar uma oportunidade, uma chance a ele, né? E ouvi-lo a respeito disso. Então, algumas condições, se ele descumprir, a revogação vai ser obrigatória, ele vai perder. E outras, a revogação pode ser facultativa, tudo bem? Se ele for condenado por um crime doloso, se ele não cumprir a pena de multa sem motivo, ou não cumprir a prestação do serviço ou a restrição do fim de semana, ele vai ter o benefício revogado. Agora, se ele descumprir uma outra condição, ou for condenado a um crime culposo ou contravenção, aí o juiz pode pensar no caso dele se vai revogar ou não, tudo bem? Então, as causas de revogação obrigatória estão no artigo 81 e as de revogação facultativa no 81, parágrafo 1º, tá certo? Então, se ele não cumprir, pode ter revogado. Mas antes de ser revogado, ele é ouvido em juízo, né? Numa audiência. Então, o juiz pode revogar, naquele caso lá do parágrafo 1º, mas ele pode também, ao invés de revogar, ele pode prorrogar o período de prova, se não foi fixado o período máximo. Então, por exemplo, foi suspenso a pena, a execução da pena, por 2 anos. Aí ele não está cumprindo as condições, não está cumprindo. O juiz fala assim, não vou revogar não, vou te dar uma chance. Mas vou prorrogar. Em vez de ser 2 anos cumprindo isso, agora serão 4 anos. Então, o juiz pode sim ampliar esse período de prova se ele achar necessário, tudo bem? E aí tá no artigo 81, parágrafo 2º, né? Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar um período de prova até o máximo se ele não foi fixado. Então, ele precisa se emendar. E se ele cumpriu direitinho, todas as condições, foi top, o que acontece? O juiz vai declarar extinta a pena dele, como se ele tivesse de fato cumprido a pena. Olha aí. Expirado o prazo sem que tenha havido a revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Cumpriu tudo, tá ok, tá zerado. Mas lembrando que o fato dele cumprir não torna primário, não. Vai contar para fins de reincidência, etc. Porque ele já teve uma sentença condenatória para ele, né? Que fixou a pena. Bem, pessoal, quero acabar essa aula com uma mensagem para você, tá certo? Não tá passando aqui, mas eu já digo a mensagem que eu queria deixar, que é: os limites são apenas aqueles que você acredita ter. Você não tem limites, os limites é você que coloca. Então vamos longe, vamos forte, vamos junto, porque você pode, tá certo?
Um grande beijo e bons estudos para você. Tudo de bom. Até a próxima.